Vossa Excelência, excelentíssima desembargadora relatora, presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator Gilmar Augusto Teixeira, demais não menos eminentes desembargadores que compõem essa egrégia Câmara, ilustre representante do Ministério Público e os colegas que estão aqui me assistindo. Eu inicio minha fala hoje, eminentes desembargadores, antecipando que o cerne do pedido da defesa nessa ordem de habeas corpus é muito singelo. Se trata da paridade de armas no processo penal, a igualdade entre a acusação e a defesa. É disso que a gente vai falar hoje. É nisso que se baseia o constrangimento legal retratado nesse writ. Excelências, em 2017, o juiz da primeira vara civil de Magé realizou um levantamento dos processos que estavam em curso na serventia e verificou o extravio de 9 processos. Comunicou esse fato à Corregedoria da Justiça e o Ministério Público requereu o visto de todas as ações civis públicas por ato de improbidade que estavam em curso naquela vara. Segundo o parquê, as ações civis públicas por ato de improbidade administrativa que foram extraviadas indicavam, em sua maioria, no polo passivo, integrantes da família Cosolino, que é precisamente a família da paciente. Além desse extravio, o Ministério Público também alegou ter verificado adulteração e falsificação de documentos, petições, assinaturas e decisões judiciais. E, dentre esses, supostamente, estariam iniciais do Ministério Público também a assinatura de promotores de justiça e decisões judiciais, motivo pelo qual o Ministério Público ofereceu a denúncia que a gente está narrando, que está sendo discutida nesse presente habeas corpus. É importante frisar, excelência, que o Ministério Público, na verdade, ofereceu diversas denúncias narrando fatos semelhantes. A denúncia é confusa porque ela menciona várias ações em que teria havido adulteração, mas, na verdade, essa inicial acusatória que a gente está tratando hoje se trata apenas de uma ação civil pública, que é justamente a de número 00243615/2015. São os documentos dessa ação que o Ministério Público está alegando ter havido adulteração nessa denúncia que a gente está rechaçando hoje. Então, o Ministério Público instaurou um procedimento investigatório criminal, obteve, junto ao juízo da Vara Criminal de Magé, a expedição de mandados de busca e apreensão no ano de 2018. E, segundo o órgão acusador, isso eles colocaram na denúncia, eu vou até abrir aspas, porque eu vou ler um trecho da denúncia. O Ministério Público localizou nos escritórios utilizados por Núbia e demais denunciados diversas folhas originais de processos judiciais e administrativos que deles foram retiradas e substituídas por folhas falsificadas, tudo conforme relatórios de operações números 187 e 199. Está expresso na denúncia, como Vossas Excelências podem ver, que o Ministério Público alegou ter encontrado folhas originais de processos que teriam sido retiradas e substituídas por folhas falsificadas. Não esclareceram, contudo, quais folhas originais teriam sido apreendidas, mas fizeram referência na denúncia a 2 relatórios de operações, precisamente os de números 187 e 199, que constam no PIC. Ocorre, excelências, que nesses relatórios de operações consta somente a apreensão dos autos originais de ações civis públicas que estavam em carga com o advogado da peticionária, com o representante da peticionária, e sobre os quais não consta qualquer acusação de falsificação de peças. Esses relatórios não contêm a suposta apreensão de folhas originais que teriam sido retiradas e substituídas por falsificadas nessa ação civil pública que nós estamos tratando na única ação que se trata a denúncia, que é a 002436. Então, excelentes, para tentar encontrar um supedâneo para a acusação, o Ministério Público submeteu uma cópia da petição inicial, arquivada eletronicamente no que eles chamam de módulo de gestão processual, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência da Divisão de Evidências Digitais e Tecnológicas do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa divisão interna do próprio Ministério Público foi a responsável por produzir os relatórios que eles próprios denominaram periciais. Essa divisão interna do próprio Ministério Público foi responsável por produzir a única fonte de prova que lastreia a acusação contra a paciente. Os serventuários do Ministério Público, excelências, colheram a grafia de uma autoridade que teria tido a assinatura falsificada para efeito de cooperação 4 anos depois da data da assinatura, o que é uma técnica absolutamente equivocada, porque o decurso do tempo, obviamente, altera a nossa grafia.
E ainda que assim não fosse, ainda que não tivesse esse equívoco, é incontroverso que a perícia deveria ter sido realizada por peritos oficiais. E mais, as assinaturas, somente as assinaturas apostas nas folhas originais ou nas respectivas cópias protocoladas poderiam ter sido utilizadas para efeitos de comparação. Excelência, nós estamos tratando aqui de 2 fatos que são incontroversos e cuja verificação não depende de prova. Fato número 1, o Ministério Público alegou na denúncia que na busca e apreensão realizada nos escritórios supostamente utilizados pela paciente, teriam sido encontradas diversas folhas originais de processos judiciais e administrativos e que deles teriam sido retirados e substituídos por folhas falsificadas. Mas o fato é que nada relacionado aos autos dessa ação civil pública de que trata a denúncia foi apreendido na diligência. Nada. Fato número 2. A elaboração dos relatórios nos quais se ampara a pretensão acusatória se deu exclusivamente pelo Ministério Público. E, por isso, não tem força de perícia oficial e imparcial. Diante desses 2 fatos, excelências, e também pelo fato de que as cópias acostadas na denúncia utilizadas pelo Ministério Público estão praticamente ilegíveis, a defesa requereu, em sede de resposta à acusação, que fosse determinado ao Ministério Público a apresentação das folhas originais e das pretensamente falsificadas para que fossem remetidas ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli, possibilitando, assim, a realização de confronto pela perícia técnica com a participação da defesa e o respeito à paridade de armas. E, em resposta, excelências, o Ministério Público afirmou que não apresentaria os documentos originais, porque os documentos teriam sido destruídos pela quadrilha. Então, percebe-se, excelências, que ora alega-se que teriam sido apreendidos na busca e apreensão e ora alega-se que teriam sido destruídos. Depende do momento processual que o Ministério Público se manifesta. O fato é que a ausência da prova material da falsificação, que seria precisamente o confronto entre as folhas pretensamente originais e as pretensamente falsificadas, e a ausência de perícia técnica oficial no suposto documento falsificado, realizada com cópia trêmula e ilegível, caracteriza o constrangimento legal, que é sancionável pela via do remédio heróico. O relatório denominado pericial, produzido unilateralmente pelo servidor do Ministério Público, que compõe um quadro interno do Ministério Público, não pode ser considerado perícia oficial, porque, obviamente, não obedece às formalidades estabelecidas no Código de Processo Penal, excelência, que determina que a elaboração deve ser feita por peritos oficiais, que são profissionais de curso superior, ingressam no serviço público mediante concurso. É o que está na dicção do artigo 159 do Código de Processo Penal. E, além do mais, excelência, a defesa da paciente foi impedida de nomear assistente técnico, de formular quesitos, situação que também prejudica a ampla defesa, prejudica o contraditório. Excelência, não é a primeira vez que uma corte se depara com uma situação dessas. Muito pelo contrário. Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento em caso análogo, que é o habeas corpus número 154.093, Rio de Janeiro, julgado pela 5ª turma. Nesse habeas corpus foi reconhecida a ilicitude do laudo pericial de criptoanálise realizado de forma unilateral pelo Ministério Público. E foi determinado, o STJ determinou o desentranhamento desse relatório dos autos, que foi realizado de forma unilateral e não pode ser constituído, não pode ser considerado prova pericial. Essa é a solução que a defesa busca hoje nesse habeas corpus. Não é o trancamento da ação penal, como o Ministério Público aventou no parecer, que foi ofertado a Vossas Excelências. Vou até repetir o que o advogado que me antecedeu falou. A gente poderia ter pedido o trancamento da ação penal, porque temos elementos, mas não é isso que a defesa quer. A defesa quer a mesma solução que foi concedida ao STJ, que é o desentranhamento desse relatório, que não é pericial dos autos, porque é ilícito, não é prova material. E ao decidir isso, o STJ afirmou que o Ministério Público é parte, sim, no processo criminal. E, embora seja entidade vocacionada à defesa da ordem pública, não atua de forma imparcial. Daí a determinação do desentranhamento dos autos, do laudo pericial por ele produzido unilateralmente. Então, excelências, como eu afirmei ao iniciar a minha sustentação, a concessão da presente ordem de habeas corpus materializa o reconhecimento da relevância da paridade de armas no processo penal. No caso, o relatório número 1491, utilizado para embarrar a narrativa
embasar a narrativa acusatória no ponto em que afirma a falsificação de assinaturas, foi produzido por servidores que compõem uma divisão interna do Ministério Público, o que não configura prova pericial, porque eles denominaram como pericial. E está claro, ilustrado na denúncia, não precisa análise de prova para ser verificado o prejuízo à defesa, a ofensa à paridade de armas, com a imposição dessa manifesta desvantagem processual em relação ao órgão acusatório e que justifica, excelência, a concessão da ordem de habeas corpus hoje, exclusivamente para determinar o desentranhamento. Não se está buscando o trancamento da ação penal, mas exclusivamente o desentranhamento dos autos, desse relatório dos autos. É o que a defesa pede na data de hoje. Muito obrigada, excelentes, pela atenção. Obrigada, doutor. Com a palavra, o nobre relator. Senhora presidente, a gente verifica que a advogada, ela incursionou realmente na validade ou não de uma prova, né? Ao afirmar sobre a ilicitude do relatório pericial do Ministério Público e também, conforme consta aqui como causa de pedir, a ausência de prova material da falsificação. Eu sequer vou ler meu voto. Eu vou falar sem ler o voto, porque me inspirei em algumas coisas ditas pela advogada. A gente aprende na faculdade que a ação penal se inicia por denúncia, por queixa, e também aprendemos nos bancos universitários que, para a oferta de uma denúncia, não há nem necessidade de um inquérito policial. O inquérito policial ele é prescindível, ele é dispensável. Se o Ministério Público entender que tem indícios em suas mãos, em prova documental ou quaisquer outros papéis para ofertar a denúncia, ele pode fazê-lo. Veja bem, antigamente, a gente tinha a polícia judiciária como uma polícia de investigação. A gente sabia que a polícia civil é que investigava. De um certo tempo para cá, nós temos a Polícia Civil investigando e também o Ministério Público investigando, através dos seus órgãos, quer dizer, ele vem se aparelhando para realizar as suas próprias investigações, né? E a prova disso é até esse relatório pericial produzido unilateralmente pelo Ministério Público. Isso é algo produzido pela parte, ou seja, pelo Ministério Público, que foi lançado no processo. Evidentemente, como disse a advogada, isso não é uma perícia nos conformes determinados pelo Código de Processo Penal. Evidentemente que a parte pode requerer uma outra perícia. Evidentemente que a parte pode atacar essa perícia unilateral feita através de cópia, né? Porque nós sabemos que exames grafotécnicos não conseguem ser realizados em cima de cópias, né? Por exemplo. Então, isso tudo é uma questão probatória, é uma questão que tem que ser analisada no processo, ou seja, se aquele papel... Estão me ouvindo ainda? Estamos sim. Aconteceu alguma coisa no computador aqui que está aparecendo um monte de coisa. Então, é o juiz que vai ter que valorar se isso serve, se esse papel, porque isso não é uma perícia, esse papel, né, denominado perícia, serve ou não serve como prova, né? Através da sua persuasão racional, ele vai entender, ó, isso aqui me convenceu, não convenceu, temos que fazer uma outra perícia ou não. Então, eu não vejo como eu possa determinar o desentranhamento desse papel, vou chamar de papel, não vou chamar nem de prova, dos próprios autos, ou seja, o juiz é que vai valorar isso, né? Então, eu não vejo isso como nenhuma ilegalidade, portanto, no momento eu estou denegando essa ordem e sabendo que o juiz irá realmente apreciar no conjunto de provas o que é, se foi falsificado, se não foi falsificado, se foi suprimido ou não foi suprimido, né? Então, é assim como voto, senhora presidente. Eu estou votando com Vossa Excelência, desembargador Cláudio. No mesmo sentido. Doutora, este é o resultado em decisão unânime. Obrigada, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Próximo é o quarto da pauta, excelência. Relatoria